E aí a gente pega alguns desses nomes, Mendel, que você trouxe pra gente, com os números deles. Então, por exemplo, o Palácios foi o primeiro em desarmes pelo LAFC. Já o Ranieri, o volante, né, foi o segundo em chutes, em média de chutes por jogo, pelo Cuiabá no Brasileirão de 2023. E o Rodrigo Garro, o meia, foi o primeiro em assistências pelo Tadieres. Então, são números aí relevantes de cada peça que entra nesse pacote de reforços. A gente estava conversando, né, Mari, você comentando ali que você ouviu bem a entrevista da posse do novo presidente do Corinthians, e que realmente passa essa energia de ano novo, vida nova, porque não foram abordados apenas temas nesse pacote que a gente conversou ontem de reforços, né? Foram mudanças estruturais do Corinthians nesse sentido de organização interna também. Pois é, e foi um discurso bem combativo contra, né, a antiga diretoria, assim. O Augusto pontuou isso muitas vezes no discurso dele, não só sobre a questão de alguns reforços que não entraram em acordo, que ele precisou estar presente, por exemplo, na negociação do Moscardo, para aumentar um pouquinho o valor, quanto também sobre a questão da gestão mesmo, né? O problema que eles encontram até da parte financeira, inclusive ou principalmente da parte financeira, né? E agora sobre os reforços, a apresentação a gente não mostrou ali, mas o Corinthians apresentou ontem, no meio dessa apresentação do próprio presidente, em vídeos. Então, eles foram mostrando vídeos dos jogadores. Óbvio, os melhores momentos, né? Por que o Corinthians foi atrás. Exatamente. Uma música antiga de videogame. Best Actions, exatamente. E aí, o presidente falou muito sobre o Garro, né? Ele falou que faz tempo que o Corinthians não tem um exímio batedor de faltas, o homem da bola parada, chute de média e longa distância, e realmente no vídeo dá para perceber, a gente mostrou aqui, né, o líder em assistências no Tadieres, que é um jogador que chega e realmente ele supre talvez uma necessidade do Corinthians, né? O Corinthians há um tempo tem buscado esse meio-campista mesmo que tome conta da posição ali. E ele falou sobre esses reforços pontuais. Então a gente vê lateral esquerda totalmente renovado, né? 2 jogadores que chegam com a aposentadoria do titular do Fábio Santos. A lateral direita ainda é do Fagner, então o Corinthians, né, tentando ali uma sombra. Volante é uma questão muito também crônica do Corinthians. Porque que entra essa conta aí do Thiago Maia, talvez, né? Exatamente, aí vai o Moscardo para lá, e aí a situação do Veras, aí o Maicon, que foi uma boa o Corinthians ter feito os esforços, mas tem Rony, Cantígio, a gente vê nomes que também não conseguiram ali cravar uma certa titularidade e além disso, né, passar uma segurança num setor tão importante. Então, acho que esse movimento de mercado, pensando também no futebol sul-americano, a gente só vai ver realmente, de fato, se paga quando as competições começarem, claro, né? Mas assim, aparentemente alinhada com a realidade do Corinthians. Eu tenho um pouco de... Assim, tava conversando exatamente até com a Mari isso agora ali na maquiagem, que assim, ano novo dá essa sensação de muito de vida nova, né? De que as coisas todas vão mudar. E que tem ano que às vezes a gente tá muito inspirada. E que esse ano eu tô pouco inspirada. Então eu não sei se é minha vida particular aqui entrando na minha análise, Donk. Mas assim, esse papo não é papo de presidente que assume, porque o torcedor do Corinthians tá machucado. E a entrevista, quando você olha, parece que está tudo muito bem organizado para as coisas da noite pro dia estalar o dedo e ele sabe que não é da noite pro dia, mas dar a sensação de que as coisas vão mudar pelo menos até o fim desse ano. Mas dá para confiar? Dá para confiar que esse Corinthians está numa era diferente e botar a mão no fogo nesse sentido? Eu acho que ainda é muito cedo, porque você tem ainda muito fresco o discurso de quem estava em campanha. Então é um Corinthians ainda... Você pega, por exemplo, o que o Rubão falou, acabou a farra de Flamengo e Palmeiras, que eu acho tanto quanto evitável você falar esse tipo de coisa. Você tem uma mudança de um grupo... desnecessária. Exato. Né? Você tem uma mudança de um grupo político depois de uma década e meia à frente do Corinthians. Num momento que você tem reformulação no elenco. Então você está falando de mudança drástica em relação a quem comanda o time, mudança drástica no elenco com um técnico que já fez reformulações na história do Corinthians. Então acho que o torcedor, para mim, ele tem que ter muito pé no chão, muita cautela, evitar qualquer afobação. Você está falando de mudanças... até o presidente, o Augusto Melo, falando de questões que ele quer fazer na arena, no CT, envolvendo a CT da base. Então você está falando de patrocínio. Então assim, você está falando de... Não é uma sequência de um Corinthians que está ajustando coisas para melhorar. Não. Iniciar um trabalho completamente diferente. Se isso vai ser bom ou vai ser ruim, acho que é muito cedo para você fazer qualquer projeção, porque também, como eu falei, você ainda tem muito do discurso de campanha que levou. Agora que a gente vai ver
uma postura realmente do que vai ser o dia a dia do Corinthians. Então, acho que ainda o torcedor tem que ser um tanto quanto cético, não estou falando de ser pessimista, não. Mas também não embarcar num otimismo de ano novo, vida nova, e vai ser tudo perfeito. Assim, o que eu acho que o processo vai ser doloroso, né? O processo vai ser doloroso, e tem que ser. Porque, assim, você está falando de um clube com uma dívida enorme, e com essa realidade de dois times que nem o Flamengo e o Palmeiras, que construíram tudo que construíram, não foi da noite pro dia. Você teve um trabalho muito mais de base, de construção daquilo, de uma sustentabilidade ali dentro do clube, de atingir um patamar que você consegue contratar jogadores e as coisas vão funcionando automaticamente. O Corinthians não está nessa realidade e não vai acontecer da noite pro dia. Então, acho que o torcedor tem que ter muito pé no chão. E o Augusto fala sobre a chegada de uma empresa de auditoria, né? Então, ainda muito no discurso, mas a gente vai conseguir acompanhar. Se realmente, de fato, ali, né, os olhos muito mais atentos e sem essa margem, o limite, assim, completamente absurdo, absoluto, para nem tanto, nem pouco, mas são movimentos que são necessários, né? O Corinthians, ele precisa organizar muita coisa interna para o externo conseguir surtir efeito. Eu vou chamar o Mendel de novo, mas é isso, ao mesmo tempo que eu fico nessa coisa do pessimismo, e a gente até brincou ontem aqui do presidente falar muito, nesse sentido é importante também para o torcedor a transparência. A gente brinca sobre, talvez, expor menos a negociação, porque acaba entrando, talvez, em um leilão, criando uma expectativa, expondo a equipe, mas isso que ele fala sobre uma certa transparência, de saber quanto está sendo gasto, onde está sendo gasto, eu acho que isso é uma coisa que todos os times têm que adotar nesse sentido de transparência e de honestidade, e também no ponto de análise de desempenho, né? Que ele fala, não vai ser um elenco montado por um técnico, porque se o técnico sai, tem que ter uma metodologia, isso também é muito positivo. Ô, Mendel, o que te chamou a atenção também na posse, assim? É claro que o Braz, quando ele aparece ali no início, muita gente começa a fazer perguntas pro Braz, e o Braz fala, eu vim aqui para a posse do presidente, quem tem que falar é ele nesse sentido. Você observou mais algum movimento, mais alguma presença de algum dirigente importante? Primeiro, chamou a atenção duas mudanças que já foram implementadas no Corinthians. A primeira delas você falou aí, todas as contratações agora passam pelo departamento de análise de desempenho, análise de mercado do Corinthians, e uma outra em relação aos empréstimos. O Corinthians não empresta mais jogador de graça, pagando os salários como era feito anteriormente. Então, no caso do Matheus Bidu, por exemplo, tem um interesse do Goiás, só vai ser emprestado ao Goiás se ele se adequar a este novo modelo. O Corinthians tem que receber um valor por este empréstimo, e aí seria o Goiás que pagaria os salários. Então, realmente, já são duas mudanças na forma de gerir o futebol que já foram implementadas pelo Corinthians. Sobre o Marcos Braz, realmente chamou muita atenção, ele apareceu ali durante a posse do Augusto Melo, a gente ficou ali observando ele conversando muito com o Rubão, pé do ouvido, muitas conversas, sentaram na mesma mesa, acabou a posse, já cheguei rapidamente, e aí perguntei, né, pro Marcos Braz, ele conversaria, ele falou, não vou dar entrevista, vim aqui só para prestigiar a posse. E eu falei, e o Gabigol? Ele falou, vim só para prestigiar a posse, insistiu, não queria dar entrevistas. E aí ele deixou o Salão Nobre, onde aconteceu a posse do Augusto Melo, e aí a gente ficou na dúvida, o que vai acontecer? Eles ficaram juntos, o Rubão participou da entrevista coletiva do Augusto Melo e logo depois os dois, o Marcos Braz e o Rubão, deixaram juntos no mesmo carro o Parque São Jorge. E aí foram jantar, muitas conversas acontecendo. Realmente essa relação entre Corinthians e Flamengo chamou muita atenção nessa posse do Augusto Melo. Relações estreitas e, claro, muitas conversas envolvendo jogadores. Bom, porque é isso, né? Agora, querendo ou não, os dois são personagens, as duas equipes, né? Os dois clubes são personagens muito fortes desse mercado, né? O que a gente brincou ontem aqui, o Corinthians, nesse período meio difícil pra gente de assunto, Dom, que toda a história do Gabigol, de relação com o Flamengo, de quero jogador, e aí fala de outros, e aí é Mateuzinho, aí é Thiago Maia, Fausto Vera, isso tem alimentado o mercado da bola nesse mês. E assim, pode ter sido que foi só de fato para prestigiar, mas assim, todo mundo sabe toda a repercussão, assim, ainda mais num período que não tem bola rolando, o mercado é muito mais falado. Então, qualquer ligação de Gabigol, de Corinthians, vai repercutir. Uhum. Então, assim, eu acho que não foi de graça. Assim, acho que eu não vou muito na linha de que ele estava só prestigiando a posse. É difícil imaginar. Não sei se a questão do Gabigol, hoje, me parece muito mais real, muito mais palpável, e eu muito mais opinião, né, do que qualquer informação, a situação do Fausto Vera indo para o Flamengo com
o Thiago Maia vindo para o Corinthians e também a possibilidade de Mateuzinho, até porque faz muito sentido, acho que, para os dois times. Eu imagino que o Fausto Vera tenha ficado incomodado, assim, o nome dele ser muito ligado com moeda de troca, ainda mais com um jogador promissor, que não teve o grande início. E eu acho que faz muito sentido, pensando no técnico atual do Flamengo, Tite, e dentro do que o Corinthians necessita de um primeiro volante como o Thiago Maia, essa troca faz muito sentido. Então, eu acredito realmente que o jantar ali tenha tido esse assunto ali. É aquele papinho entre um vinhozinho e outro, você solta, vai dar aquele negocinho. É um negócio mais informal. Mendel, obrigada, viu, pelas informações. Boa sequência de trabalho para você.